Olá, vamos dar continuidade ao estudo da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Antes de nós começarmos o conteúdo, eu quero falar sobre o meu livro LDB para Concursos Públicos. Esse livro ele foi organizado a partir de questões de provas anteriores do CESP e da Funiversa. As questões foram todas organizadas por assunto, de maneira a facilitar o estudo pelo concursando. Então, as questões foram organizadas por assunto e após as questões nós temos o gabarito e também comentários. Em seguida, eu faço um breve resumo sobre a matéria. É um livro de fácil acesso, ele é de fácil compreensão e auxiliará com certeza os concursandos que almejam aprovação em concursos na área educacional. Vamos então prosseguir o nosso conteúdo. Agora nós ficaremos com o ensino médio. O ensino médio é a etapa final da educação básica. Nós já vimos em aulas anteriores que a educação escolar, que é a educação disciplinada pela LDB, ela apresenta apenas dois níveis, a educação básica e a educação superior. A educação básica, por sua vez, apresenta três níveis, a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. O ensino médio é uma etapa da educação básica e tem a duração mínima de 3 anos. Recorrentemente, esse aspecto é cobrado em prova. É comum encontrarmos em questões de prova a seguinte afirmação: o ensino médio tem a duração máxima de 3 anos. Está errado. Do ponto de vista da nossa LDB, a duração mínima do ensino médio é de 3 anos. Ocorre que na prática nós encontramos poucas escolas que oferecem o ensino médio num período superior a 3 anos, mas é a duração mínima dessa última etapa da educação básica. Bom, outro aspecto que nós temos que ressaltar em relação ao ensino médio é o currículo. A nossa LDB diz o seguinte, que será incluída uma língua estrangeira moderna como disciplina obrigatória, a escolha pela comunidade escolar e uma segunda em caráter opcional. Então, nós já estudamos em currículo a questão da língua estrangeira moderna. A LDB afirma que pelo menos uma língua estrangeira moderna deve ser incluída na parte diversificada do currículo e esse dispositivo apenas vem reafirmar o que nós já havíamos estudado no conteúdo relacionado à LDB. Então, é assim em relação ao ensino médio. Nós temos uma primeira língua estrangeira moderna que obrigatoriamente deverá ser oferecida e uma segunda língua estrangeira moderna que poderá ser ofertada. A nossa LDB não nos diz que língua estrangeira moderna é essa. Ela deixa a cargo da comunidade escolar decidir a língua, desde que seja moderna. Outro aspecto que eu quero levantar aqui é em relação à filosofia e à sociologia. Essas duas disciplinas são obrigatórias em todas as séries do ensino médio. Recorrentemente nós encontramos em questões de provas a seguinte afirmação de que a sociologia e a filosofia são obrigatórias apenas no último ano do ensino médio ou apenas no primeiro ano. Errado. Essas duas disciplinas são obrigatórias em todas as séries do ensino médio. Bom, nós prosseguiremos em relação ao ensino médio com uma modalidade de ensino médio, que é a educação profissional técnica de nível médio. Então, o ensino médio ele pode ser oferecido na sua forma regular e ele pode ser oferecido também juntamente com a educação profissional de nível médio. Bom, a educação profissional de nível médio, ela pode ser ofertada de duas formas, de duas maneiras, articulada com o ensino médio e na forma subsequente. A subsequente ocorre quando um aluno cursa o ensino médio e após ter concluído o ensino médio, ele procura uma instituição para cursar a educação profissional técnica em nível de ensino médio. A subsequente ocorre após. E a articulada, a educação profissional técnica de ensino médio, ela será oferecida articulada juntamente com o ensino médio. Então, nós temos essas duas formas, juntamente com o ensino médio, articulada com o ensino médio e após o ensino médio, de maneira subsequente. Bom, a forma articulada pode ser oferecida de duas maneiras, de maneira integrada e de maneira concomitante. A integrada
é aquela forma de oferecimento da educação profissional técnica de nível médio, em que o aluno cursará o ensino médio de maneira integrada com a educação profissional. Ele terá apenas uma única matrícula e esse curso será realizado na mesma instituição. É necessário que o aluno tenha concluído o ensino médio. Então, a forma integrada, o aluno cursa na mesma instituição, tem uma única matrícula e ele precisa ter concluído o ensino fundamental. Bom, a forma concomitante, o aluno irá realizar a educação profissional técnica de nível médio concomitante ao ensino médio. No entanto, ele terá duas matrículas. Na forma integrada, ele tem uma única matrícula para o curso, uma vez que o curso da educação profissional de nível médio ocorrerá de maneira integrada. Na concomitante, o aluno fará o ensino médio e também a educação profissional técnica concomitantemente ao ensino médio e ele terá duas matrículas. Essa forma concomitante pode ocorrer de três maneiras. Na mesma instituição de ensino, então o aluno cursará o ensino médio regular e a educação profissional de nível médio, mas ele terá duas matrículas. Uma matrícula para o ensino médio regular e uma matrícula para a educação profissional de nível médio. Ele poderá também cursar essa forma concomitante em instituições de ensino distintas. Então, digamos, no turno matutino ele cursará o ensino médio regular e no turno vespertino ele cursará a educação profissional técnica em uma outra instituição. Ele terá duas matrículas, uma vez que ele está em instituições distintas. E ele pode ainda cursar a educação profissional técnica de nível médio em instituições de ensino distintas, mediante convênios de intercomplementaridade. A ideia aqui é que o projeto pedagógico de uma instituição complemente o projeto pedagógico de outra. E aí nós teremos então um projeto pedagógico unificado. O aluno, ele terá uma matrícula no ensino médio regular e ele terá uma matrícula na educação profissional técnica de ensino médio. Ele as cursará em instituições distintas. No entanto, há um diálogo entre essas duas instituições. O projeto pedagógico de uma complementa o da outra. E então nós temos um projeto pedagógico unificado. Essa é a forma concomitante. Bom, nós faremos agora alguns exercícios sobre esses assuntos aqui. Bom, aí nós temos uma prova do MEC, para técnico em assuntos educacionais. Vamos lá. Diz assim: a educação técnica de nível médio poderá ser integrada ou concomitante ao ensino médio. Certinho. Essas duas formas, a integrada e a concomitante, elas estão previstas na forma articulada ao ensino médio. Está correto. B. Independentemente do seu caráter, os cursos de ensino médio têm equivalência legal e habilitam para o prosseguimento de estudos. Está correto. Independentemente do seu caráter, isso quer dizer que tanto faz o aluno ter cursado o ensino médio regular ou o ensino médio na modalidade de educação profissional técnica de ensino médio, ambos os cursos habilitarão ao prosseguimento de estudos e tem a mesma equivalência legal, ou seja, tem a mesma validade legal. Então, a questão B está correta. Letra C. A sociologia e a filosofia são disciplinas obrigatórias somente na primeira série do ensino médio. Não, a questão está errada. O que torna a questão errada é aqui, essa palavra, o somente, está errado. Nós vimos ainda há pouco que a sociologia e a filosofia são disciplinas obrigatórias em todas as séries do ensino médio. Então, aqui a questão está errada, está incorreta. Vamos continuar. Bom, temos aqui uma outra questão. O ensino médio, etapa da educação básica, deve ser oferecido preferencialmente em 3 anos de escolaridade, sendo admitida em casos excepcionais a oferta em 2 anos de escolaridade. A questão está errada, está incorreta. Aqui diz, o ensino médio, etapa da educação básica, então nós sabemos que a última etapa da educação básica deve ser oferecido preferencialmente 3 anos, errado. Aqui, o preferencialmente tornou o item correto.
O certo é dizer que o ensino médio, última etapa da educação básica, será oferecido em no mínimo 3 anos. A duração é de no mínimo 3 anos e não preferencialmente. E aqui a questão ainda diz, sendo admitida em casos excepcionais, a oferta em 2 anos. Errado. Essa regra aqui não tem exceções. Então, a duração mínima do ensino médio é de 3 anos. Não há excepcionalidade. Bom, vamos prosseguir. Vamos passar para o próximo conteúdo, que é a educação de jovens e adultos. A educação de jovens e adultos não é um nível de ensino, não é um nível de educação básica. A educação de jovens e adultos é uma modalidade, é uma forma de se oferecer o ensino fundamental e o ensino médio. Bom, aí a nossa legislação diz o seguinte, que a educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria. Então, a educação de jovens e adultos é uma modalidade, é uma forma de se oferecer o ensino fundamental e o ensino médio para aquelas pessoas que ou não tiveram acesso a esses 2 níveis de ensino, ou tiveram acesso, mas não tiveram continuidade a esses níveis de ensino. Eu quero lembrar aqui, educação de jovens e adultos, ela não está vinculada necessariamente ao ensino noturno, no período noturno. Nós temos a educação de jovens e adultos também no período diurno. Ocorre que boa parte da oferta da EJA, da educação de jovens e adultos, ocorre no noturno porque os jovens, os adultos têm de trabalhar durante o dia, então resta-lhes apenas o período noturno para estudar. No entanto, a educação de jovens e adultos não é sinônimo de ensino no período noturno. E a educação de jovens e adultos também não está atrelada ao nível econômico dos alunos. Eu já vi em várias provas de diversas bancas a seguinte afirmação, de que a educação de jovens e adultos ela será oferecida para quem receba até 2 salários mínimos ou para quem esteja na faixa salarial de um salário mínimo. Errado, incorreto. A educação de jovens e adultos não está atrelada ao nível econômico dos alunos. O que a nossa LDB diz é que o sistema de ensino, que o poder público oferecerá gratuitamente a educação de jovens e adultos. Bom, a nossa lei diz o seguinte, que os sistemas de ensino manterão cursos e exames que compreenderão a Base Nacional Comum do Currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular. Então, vamos lá. A educação de jovens e adultos, ela pode ser ofertada por meio de cursos ou por meio de exames. Uma vez que a nossa lei afirma que os conhecimentos que foram obtidos de maneira informal serão objeto de exame. Então, o aluno pode nunca ter frequentado a escola e ter adquirido conhecimento de maneira informal e realizar um exame. Conseguindo ter a aprovação, sucesso nesse exame, ele poderá ser certificado como uma pessoa que concluiu o ensino fundamental. A mesma coisa vale para o ensino médio. Pode nunca ter ingressado no ensino médio, numa escola de ensino médio, ele adquiriu conhecimento de maneira informal, ele então fará um exame, se conseguir sucesso nesse exame, ele então será certificado como uma pessoa que tenha concluído o ensino médio. Então, a educação de jovens e adultos será oferecida por meio de cursos e também por meio de exames. E esses cursos e exames compreenderão a Base Nacional Comum do Currículo. Nós vimos em aula anterior que o currículo dos ensinos fundamental e médio, eles terão 2 partes. Uma primeira parte que é chamada de Base Nacional Comum ou parte geral e uma parte diversificada. Os cursos e exames de ensino médio não compreenderão a parte diversificada, mas estão somente a Base Nacional Comum, que é composta por matemática, língua portuguesa, conhecimento da realidade social e política, especialmente a do Brasil, conhecimento do mundo físico e natural, arte e educação física. Então, essas disciplinas, elas integram a Base Nacional Comum do Currículo.
e é essa base nacional comum do currículo que será abrangida nos cursos e exames da educação de jovens e adultos, da EJA. Bom, a nossa LDB também fala sobre a idade mínima para que os alunos possam cursar essa modalidade de ensino que é a educação de jovens e adultos. A nossa LDB diz que os exames da educação de jovens e adultos serão realizados no nível de conclusão do ensino fundamental para os maiores de 15 anos. Então, se eu tiver um aluno com 13 anos que não quiser mais prosseguir no ensino fundamental e quiser apenas fazer o exame para ser certificado como uma pessoa que concluiu o ensino fundamental, isso não é possível, porque há a necessidade de o aluno ser maior de 15 anos, ter pelo menos 15 anos, para realizar os exames em nível de conclusão do ensino fundamental. Então, em nível de conclusão de ensino fundamental, exige-se que os alunos sejam maiores de 15 anos. A mesma coisa vale para o ensino médio, mas aqui a idade é de 18 anos. Então, um aluno com 15 anos, ele não poderá fazer um exame para ser certificado como uma pessoa que concluiu o ensino médio. Ele precisa ter pelo menos 18 anos. Quando fala maior de 18 anos, é que ele tenha 18 anos completos. Ele tem que ter pelo menos 18 anos para realizar os exames em nível de conclusão do ensino médio. Por incrível que pareça, isso aqui é muito simples e é o assunto mais cobrado quando se trata da educação de jovens e adultos. As bancas gostam muito de cobrar a idade, o nível da educação de jovens e adultos e a idade a que se refere. Então, para os alunos que desejam concluir o ensino fundamental, eles precisam ser maiores de 15 anos. Para os que desejam concluir o ensino médio, na modalidade de educação de jovens e adultos, eles precisam ser maiores de 18 anos. Vamos fazer algumas questões de provas anteriores em relação a esses assuntos. Bom, aqui diz assim, ó. Os exames supletivos serão realizados pelos maiores de 15 anos para fins de conclusão do ensino fundamental, pelos maiores de 18 anos para concluir o ensino médio. Certo, a questão está correta. Aqui, o concursando, ele precisa saber a idade vinculada ao nível de educação em que será oferecida a modalidade EJA. Próxima questão. Os exames supletivos serão realizados no nível de conclusão do ensino fundamental para os jovens maiores de 18 anos. Aqui a questão ela foi tida como incorreta, porque os exames serão realizados em nível de conclusão do ensino fundamental para os maiores de 15 anos. E aí alguém vai falar assim, olha, mas o aluno que tem 18 anos, ele tem mais que 15 anos. Ok, concordo, penso que essa questão ela é suscetível de recurso. Aqui, na realidade, a banca queria saber se você sabia a idade para a conclusão do ensino fundamental, que era de 15 anos. Concordo que essa questão aqui é suscetível de recursos.